quem é o ladrão de João, capítulo 10, versículo de número 10. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcelo Oliveira e nós estamos aqui em mais um vídeo para tentar esclarecer alguns textos da Bíblia Sagrada. No Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo também de número 10, está escrito assim: o ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por muitos anos nós ouvimos falar que este ladrão, na qual Jesus está se referindo no verso 10 do capítulo 10 do Evangelho escrito pelo evangelista João, se refere a Satanás, se refere ao diabo. Porém, se nós fizermos uma leitura um pouco mais detalhada, uma leitura um pouco mais categórica dentro do texto, nós vamos observar que Jesus não estava fazendo referência e nem alusão ao diabo. O versículo de número 8, enfim, todo o texto, mas especialmente o versículo de número 8, explica muito bem quem é ou quem possivelmente é esse ladrão em que Jesus fala no versículo de número 10. Mas antes de nós irmos para o verso de número 8, eu quero dizer uma coisa. Toda parábola de Jesus, ela tem uma só interpretação. De novo, todas as parábolas ditas por Jesus, elas têm uma só interpretação. Porém, cabe às parábolas algumas colocações, cabe às parábolas algumas aplicações, mas a interpretação é uma só. Por exemplo, grande parte, a 98% das parábolas que Jesus contou, ele estava falando a Israel. Ele estava se direcionando aos judeus, ao povo de Israel, e não à igreja. Pode-se aplicar em algumas delas algo para a igreja? Lógico que sim, mas grande parte delas está falando para os judeus, está falando para com Israel, aquele que é o relógio escatológico de Deus para a humanidade. Mas voltando, o capítulo de número 10, Jesus está contando mais uma parábola. E ó que essa parábola foi a única que Jesus deu duas vezes explicação sobre ela. Jesus lança a parábola e depois faz a explicação da parábola, que Jesus não tinha costume de explicar para todo mundo as parábolas. Ele explicava somente para os seus discípulos, quando ele diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Veja que esta parábola, mesmo Jesus dando uma explicação mais contundente a respeito do que ele falou, mesmo assim os judeus disseram que ele tinha demônio. Só para você avaliar, só para você analisar quão a importância que Jesus tinha de dar explicação somente para os discípulos, porque se tentasse mesmo explicar para os judeus, era classificado como alguém endemoniado. Mas esse não é aqui o cerne da questão. O cerne da questão é: você, como eu, ouviu durante muitos anos que esse ladrão está fazendo referência, alusão ao diabo. Mas, pastor Marcelo, não pode também ser o diabo? Como eu disse, toda parábola tem uma só interpretação, mas pode-se fazer outras aplicações. Podemos sim aplicar isso ao diabo, ao nosso adversário, aquele que luta contra a igreja de Deus. Porém, o texto não está fazendo alusão e nem referência ao diabo. Jesus está falando aqui de uma espécie de ladrão. E que ladrão é esse? Verso de número 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não
as ouviram. Isso é o versículo que antecede, né? O versículo que procede, ou que está a seguir aos 10, os demais versículos, revelam de uma forma ainda maior e ainda mais contundente para os dias de hoje quem são esses ladrões. Na verdade, esses ladrões, esses salteadores, os versículos que estão posteriores ao 10 mostram que são os pastores que são mercenários. Os pastores que são mercenários. Este sim é o ladrão de João 10, que vem para roubar, para matar e para destruir. Jesus não, veio para dar vida e vida com abundância. Porque o pastor que é ladrão, o pastor que é mercenário, o pastor que é um salteador, ele não tem amor pelas ovelhas. Ele não está preocupado com o bem-estar das ovelhas. Ele não está preocupado com o crescimento, desenvolvimento das ovelhas. A preocupação deste mercenário, a preocupação deste ladrão, atuando como pastor, é tão somente sugar, se beneficiar da lã da ovelha, daquilo que a ovelha pode lhe proporcionar. Jesus diz que quando ele vê o lobo vir, ele foge e deixa as ovelhas vulneráveis, suscetíveis aos ataques do lobo. Por quê? Porque ele é mercenário, porque ele é ladrão, porque ele está usando a ovelha como moeda de troca, está usando as ovelhas só para se beneficiar. E aí eles estão roubando da ovelha. E aqui eu poderia colocar diversas coisas com que esses pastores, esses ladrões, esses mercenários podem estar roubando das ovelhas. Eles veio para matar. E matar aqui não está falando só de matar de uma forma literal, tirar a vida, mas está falando de matar os sonhos, de matar as perspectivas, de matar psicologicamente. Quantas pessoas aí frustradas, tristes, amarguradas, decepcionadas, depressivas, angustiadas, porque passaram pela mão de mercenários, passaram pela mão de ladrões, de salteadores, e hoje estão escandalizadas com o evangelho. Conhecemos pessoas que não suportam nem ouvir a palavra crente, não suportam nem ouvir a palavra igreja, não suportam nem ouvir a palavra pastor. Por quê? Porque passaram pelo aprisco de um mercenário, passaram pelos cuidados, entre aspas, de um ladrão e de um salteador. Destruir famílias, quantas famílias destruídas, quantos casamentos destruídos, quantos sonhos destruídos, quantas vidas profissionais, quantas vidas financeiras destruídas por conta dessas coisas. Então é muito fácil a gente jogar tudo para o diabo. E aqui eu não quero fazer uma defesa a ele, mas dizer que nem tudo é o diabo. Esse ladrão de João 10:10, a aplicação e a interpretação dele não é para com Satanás, não é para com o diabo, é com aqueles que antecederam a Cristo, que foram os falsos profetas, aqueles que vieram anunciando coisas ruins, coisas erradas, coisas que não eram a vontade de Deus. Jesus mesmo disse: todos que vieram antes de mim são ladrões, são salteadores, não eram verdadeiros pastores, não eram verdadeiros Messias, não eram verdadeiros enviados. E aqueles que virão após mim continuam sendo ladrões, continuam sendo salteadores, continuam agindo como mercenário. Por quê? Porque somente eu, bom pastor, é que dou a minha vida pelas ovelhas, e as ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Por quê? Porque eu tenho cuidado, foi o Pai que me deu, e eu tenho que zelar, e eu tenho que proteger. Deus tem levantado bons pastores, Deus tem levantado homens e mulheres que verdadeiramente não têm sido ladrões, não têm sido salteadores, não têm sido enganadores e nem muito menos mercenários,
mas alguém que com o coração de Deus, com a mente de Cristo, tem guiado e tem conduzido o povo de Deus, levando eles a ter vida e vida com abundância, ensinando a crescer, a se desenvolver, a se aprimorar, ensinando e dando a essas ovelhas o bem-estar. Assim como Davi no Salmo 23 cuidava das ovelhas e ele se apareceu como um cuidado de Deus também para com a sua vida. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Porque ele via o cuidado, o zelo, assim como ele fazia para com as ovelhas de seu pai. Cristo também faz conosco, que somos ovelhas do Pai Celestial. Amém, queridos? Então, João 10, versículo 10, está falando de uma espécie de ladrão que não é o diabo, que também veio para roubar, que também veio para matar, que também sim veio para destruir, que veio para fazer muito mais ainda do que isso. Mas a interpretação e a maior aplicação deste versículo diz respeito aos que vieram posteriormente, aos que antecederam e vieram posteriormente a Cristo, mas que são ladrões, salteadores e mercenários. Deus abençoe a sua vida, que Deus te livre, que Deus te guarde, que Deus te proteja daqueles que são ladrões, daqueles que são salteadores, daqueles que são mercenários. Eu quero encerrar este vídeo declarando uma palavra da parte de Deus sobre a tua vida. O bom pastor vai te guiar, o bom pastor vai te conduzir, o bom pastor vai te levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes e vai refrigerar a sua alma. Não haverá morte, não haverá destruição, não haverá roubo sobre a tua vida. Deus vai te colocar sob o cuidado de pastores, homens e mulheres de Deus, que verdadeiramente foram chamados, porque está escrito em Efésios capítulo 4, verso 11, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos. Deus tem os seus verdadeiros pastores, que na verdade são copastores de Cristo, que estão junto com ele, guiando, conduzindo e apacentando o rebanho de Deus. Que Cristo Jesus vos abençoe, para a glória de Deus, e até o próximo vídeo, querendo Deus.